Olá, meus caros, meu nome é David Alozzi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Underdog Studio. Iremos falar aí sobre o Brasileiro 2026, 20 fatos sobre este belíssimo campeonato que tivemos aí na semana passada e ainda mais 10 questões envolvendo aí o campeonato nacional americano. Mas antes disso, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo. Afinal, cara, se você deseja que esse projeto ele exista, a gente depende muito de vocês, a gente depende ainda mais do apoio de vocês. Então, para que a Underdog Studio ainda exista, contamos aí com o seu apoio. Se você gosta desse projeto, não esqueça aí, então de se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo. Iremos falar sobre Nacional Americano, por quê? Porque amanhã, quinta-feira, amanhã teremos a transmissão do Campeonato Americano aqui na Underdog Studio e com imagens, tá? Diferente lá do Campeonato Brasileiro, que a gente só usou a tabelinha de resultados, nós iremos transmitir o Campeonato Americano com imagem dessa vez lá, então vai ser possível ter, além daquela tabela, e para a gente acompanhar como é que está o desenvolvimento da competição, também iremos aí olhar e assistir os movimentos dos atletas, então assistam o Campeonato Americano aqui na Underdog Studio. E se você aí quer, né, iniciar no Powerlift ou precisa de um treinador, entre em contato com a Underdog Crew. Aqui na descrição vai ter um link, você entra lá, vai ter um formulário, você preenche ele e aí entraremos em contato com você. Você quer se tornar um atleta, você quer apenas ter um contato com o Powerlift, seja competitivo ou não, considere fazer parte da Underdog Crew, a equipe aí da Underdog Studio. Cara, vamos começar. Brasileiro 2026, Campeonato Americano. Primeiro, obviamente, vamos para o Campeonato Brasileiro, os 20 fatos relacionados ao Campeonato Brasileiro. E o primeiro deles é: novos nomes surgem na disputa, cara. Foi um campeonato onde a gente teve, obviamente, algumas previsões ali foram acertadas, que a gente realizou, tem nomes que a gente espera muito, mas novos nomes surgiram muito forte nesse campeonato nacional. Acho que o principal exemplo entre todos eles é o Shoji Minamoto, né? Pô, ficou em terceiro lugar no T3. Honestamente, era uma coisa até esperado que ele ficasse no pódio, mas ele ficou apenas 5 quilos do título. Foram apenas 5 quilos que ele ficou ali do Matheus Santos e, consequentemente, também do Guilherme Menezes, segundo colocado. Então, se mostrou aí como sendo um possível nome nessa disputa. Já foi esse ano e, possivelmente, ano que vem, estando no mesmo flight, essa disputa ainda fica mais acirrada dentro da 83 quilos. E Shoji Minamoto aí se mostrou como um grande nome. Cara, a gente teve diversos exemplos, Aninha. Botei alguns exemplos, só 5, mas teve outros vários aí que não estão presentes no slidezinho aqui, né? Teve a Raíssa, teve o Carlos da 105 que ficou com a medalha de ouro de terra, né? Então, assim, cara, muito bacana, né? Dentre esses aqui, a gente tem um exemplo ali, o Terra Absurdo da Morgana lá, ficou em segundo lugar. É um pouco cruel, né? Tu tá com as dominantes da categoria na divisão feminina, mas ainda assim fez uma grande entrega. A Nicole também ficou na segunda colocação, 52 quilos. As 52 quilos que a gente teve ali, a Nicole, a Daná e a Maria Clara, uma disputa bem interessante. A gente sabe que a Júlia é muito dominante, mas tá surgindo novos atletas aí, pode tornar a disputa cada vez mais interessante. Marcos Mesquita ali, que ficou se não me engano, ele ficou na sexta colocação, pô, entregando números aí bem interessantes para um atleta que está disputando aí o seu primeiro nacional. E Carlos Inlander, né? Ficou no terceiro lugar das 120 quilos. Era atleta júnior, primeiro ano na Open, já estreou no pódio, subiu de categoria e teve uma performance aí excelente. Então, esse é um fato, cara. Novos nomes surgem na disputa. Provavelmente a gente vai ver muita galera evoluindo aí, que teve esse primeiro contato aí com o brasileiro, ou pelo menos na divisão Open. Ano que vem estão vindo aí, tendem a vir muito forte. E isso é o que mostra o crescimento do esporte, né? De ter cada vez novos nomes surpreendendo e já estreando, já fazendo uma apresentação já acima do que antes a gente tinha com pessoas que estavam entrando nesse cenário nacional. 19º, muitos nomes desclassificados, porém ainda há esperança. Cara, a gente teve diversos bombalts, vou até contar aqui quantos bombalts a gente teve. A gente teve aqui na divisão feminina, teve... Bom, que é a masculina, teve um,
Teve teve dois na masculina e um, dois, três na feminina. A gente teve 5 bombaltes aí. Coloquei aqui né, dois exemplos dele foram o Joca, né, no supino, e também a Thaís no supino, né, dois nomes que, pô, o Joca iria estar, se não me engano, se ele fechasse com o supino que ele fechou no Brasileiro de Supino, que foi no final de semana, acho que ele ficaria ali entre oitavo e sétimo lugar. A Thaís ali era uma favorita a vencer 57 quilos. Também acabou lidando com esse problema aí de ser desclassificada. E, cara, é algo que pesa bastante no emocional, né? A gente sabe que o atleta, ele tem todo um desgaste, tirar toda aquela semana livre lá, viajar para outro estado. Então, tu acabar sendo desclassificado é algo que pesa bastante, cara, mas ainda há esperança. E um exemplo dessa esperança é Kate Peixoto, né? Atleta que levou aí bombaute ano passado, perdeu as 3 pedidas de terra, retornou esse ano e ficou em segundo lugar na categoria até 63 quilos, cara. Então, ainda há esperança, tá? Mesmo que você tenha recebido aí o bombaute, ainda há possibilidade de você retornar ano que vem, tornar ainda mais forte, ainda melhor. É algo que faz parte do esporte, é algo que pode acontecer a qualquer um, mas a escolha de continuar também é sua, então não desista, continua, faz parte desse tipo de experiência. E a Kate está aí como exemplo de sucesso, saiu ali de um bombaute ano passado para o segundo lugar este ano. Próximo fato: atletas júnior se aventuram e potenciais interessantes surgem, cara. Teve muitos atletas júnior disputando. Fora os que estão aqui, outros que merecem destaque também é o Luiz Felipe, do Ceará, né? Ele da categoria acima de 120 quilos. É o nome que eu me recordo aqui que foi muito bem, ficou entre os 10 melhores. A gente sabe o quanto que a categoria até acima de 120 quilos ela é reduzida em quantidade de atletas, né? Os extremos, né? Até 59 e acima de 120. E tu ter atletas nessas categorias vindo com grande potencial é muito interessante. Aqui eu usei como exemplo 5 nomes. A gente tem o Felipe Petrin, que ficou na quarta colocação na categoria até 74 quilos Open. E foi o primeiro ano dele de júnior, era atleta sub-júnior, já no primeiro ano de júnior já se colocou nessa disputa na Open e teve uma performance excelente, cara. Ele que veio das 66 para 74 quilos, teve uma evolução muito boa em relação ao seu número, ficou muito próximo do recorde nacional júnior, algo que provavelmente eu acho que ele vai alcançar nesse brasileiro júnior agora, mas já se mostrando um nome muito forte. A gente tem o Gabriel Escruzeliaus, que foi segundo lugar nas 106 quilos. É um cara que evoluiu muito ali do brasileiro até o sul-americano, vem tendo uma boa evolução. Acho que no brasileiro júnior tá a tendência que ele consiga ali algo, aqueles 600 tão sonhado dele, que saia nesse brasileiro júnior, mas é um nome que já tem potencial já para sair brigando na Open, entendeu? Ele fez uma boa disputa com o Gzoni, então assim, até mesmo ano que vem para o Mundial, eu não descartaria o nome dos Cruzeliauskas ali, e na verdade nenhum desses nomes aí para estarem brigando pela vaga no Mundial. Também temos aí o Ismael Espinosa, o índio, né, que quebrou o recorde total da Júnior 105 quilos, ficou ali acho que em sétimo lugar, fez uma baita apresentação também e tende ao Brasileiro Júnior a ser o grande favorito até então, né? Principalmente por causa dessa quebra de recorde, ele não tem como não considerá-lo como o favorito a 105 quilos. É uma categoria extremamente disputada e ele conseguiu se fazer presente e, de fato, se fazer presente, sabe? De entrar na disputa e entregar uma bela performance no tablado. A gente tem aí também a Eduarda Ferraz, que ficou em terceiro lugar na 76 quilos. Ela provavelmente vai para o Júnior na 69 e também uma atleta muito forte. Dessa vez a gente conseguiu ver um pouco mais da Eduarda, né? Antes estava tudo muito fácil, né? Toda a gente viu, parecia que sobrava horrores os números delas, principalmente no terra. E agora a gente viu ela fazer um pouco mais de força, vai ser bem interessante ver o que ela vai entregar nesse Brasileiro Júnior. E Thales Santa Rosa, né? Da 59 quilos, bateu o recorde de terra Open, né? Fez 225,5. Foi superado pelo Fábio logo depois, não durou muito, mas, cara, uma performance bem interessante. Eu não sei o quanto ele pretende permanecer nas 59 quilos, ela acaba sendo uma categoria muito de transição, né? Principalmente quando é um atleta
Júnior, subjúnior, a tendência é que ao longo do tempo eles vão aumentando o peso e subindo de categoria. Então, sendo atleta júnior, estando aí na 59 quilos, é bem provável que não seja algo que ele vá permanecer por muito tempo, mas ainda assim, pô, entregou um terra absurdo ali. Infelizmente, ainda teve problemas no agachamento, só que graças a Deus dessa vez não levou bomb out. Então, é um atleta bem interessante para o futuro. Eu acho que ele ganhando peso aí, talvez até migrando de categoria, tende ainda a aumentar ainda mais o agacho e o supino dele, e com certeza não será prejudicial para o terra. 17º fato, o reinado está ameaçado, o reinado de André Garcia está ameaçado. Ele que teve aí, a gente pode ver esses 250,5 aí, aliás, a gente vai ter muitos vídeos aí dos canais Força Total, Força Total News, então não se esqueçam de seguir esses canais aí que ajudam bastante com a divulgação do esporte, principalmente em questão assim de resultados dos atletas, né? E aí, cara, a gente teve aí o André Garcia vencendo muito bem, tá? Vencendo assim, na forma dominante, como ele normalmente vence, né? Fez aí 660,5 de total. Teve a quebra de recorde no agacho, o supino dele acabou que realizou apenas a primeira pedida, não estava lá, e é um movimento extremamente forte dele. Foi o que definiu bastante o título Master dele no Mundial do ano passado. Mas assim, cara, a galera tá surgindo muito forte. A gente viu ali o Bruno e o Jorge que ficaram no pódio. O próprio Petrin, que eu falei anteriormente, é um nome que vem crescendo muito bem. Eu acho que a categoria Júnior, nesse brasileiro Júnior, até 74 quilos, acho que fazer uns números bem interessantes. A gente vê uma galera aí varando os 600. Então já parece que tá chegando aí já. Óbvio que quando a gente fala em sucessão, até às vezes parece como uma forma de desmerecer, parece que não, já deu pro André Garcia. Óbvio que não deu, cara. O cara é dominante, segue batendo recordes, mas a gente já tá vendo aí uma geração que tende a vir muito forte nesse brasileiro júnior. Pô, o Pedro Lins também, né? Voltou muito bem. Pô, a gente viu uma performance surpreendente do Pedro Lins, entregando números bem interessantes. Tem o Luiz Henrique também, né, de Santa Catarina, que não foi neste brasileiro, mas também é um nome muito forte, que eu acho que no próximo brasileiro aí será presente e será uma disputa interessante. E outro cara que pode aparecer é Fábio Botelho, cara. Fábio Botelho, campeão Master 1 na 83 quilos, ele bateu 7,7. E ele fez próximo de 650 de total, cara. Eu não sei se ele, descendo pro 7,4, se ele vai ter algum rebote muito negativo no total dele. E aquele total dele que ele foi campeão com, acho que foi 640 alguma coisa, foi a partir de um... Sobrou, tá, cara? Tinha mais aquele agacho ali, infelizmente ele invalidou 2 pedidas. Não foi um movimento completo, só invalidou, tava muito trêmulo em cima, mas, cara, ele desceu e subiu as 2 muito fácil. Então, olha, não sei se não fosse o nome que descesse pro 7,4, se não fosse, seria uma ameaça fortíssima ao reinado de André Garcia. Mas, ainda em 2026, cara, segue esse reinado absurdo desse atleta espetacular. Vamos para o próximo. 16º, o reinado continua e sem ameaças, cara. Érica Bueno e Cícera Tavares continuam aí liderando sem ameaça, com uma ampla vantagem para suas rivais. A Érica ainda tentou ali 2 tentativas ali de quebra de recorde nacional de supino. Infelizmente não era o dia, né? Ela já teve, ela fez um 107,5 que pareceu pesado de primeira pedida, e esse 117,5 já foi muito fácil em outras ocasiões. Então só não era o dia, mas não é como se, acho que em breve a Erika vai estar buscando, vai estar ampliando esse recorde, na verdade, que já pertence a ela. E, cara, a gente tinha ali umas atletas ali interessantes na 63, mas ainda assim ninguém tá próximo ainda da Erika. A gente tem a Renata Tomo, que não competiu o brasileiro, mas que vem fazendo treinos assustadores, né? Então vamos ver como é que será a apresentação dela quando estiver novamente aí no tablado. Esse de fato é um nome que pode aí tomar esse reinado aí da Erika, mas por enquanto, pelo que foi apresentado neste campeonato brasileiro, ainda dominante. Cícera Tavares fez apenas 3 pedidas, né? Não conseguiu executar as outras. Ela que vem se recuperando de um 2025, sim, cara, sim, brilhante, espetacular 2025 dela. Quebra de recorde mundial, posições relevantes ali no Mundial, campeã mundial também. Então, assim, cara, foi um ano espetacular, tá se recuperando de algumas lesões e ainda assim entregou um total, acho que se não me engano foi quase 40 quilos acima da Yumi. Então, ainda
muito dominante. A gente vai ver agora com a volta da Ana Rosa, se a gente vai ter esse confronto aí no clássico. No equipado, provavelmente a gente vai ter agora no brasileiro. Não sei quantas anos, não lembro se você está nominado ou não, mas é bem provável que a gente tenha essa disputa aí no próximo ano e seja bastante interessante. Mas, como eu disse, por enquanto que foi apresentado no Campeonato Brasileiro agora, simplesmente as duas continuam dominantes. A batalha mais acirrada do brasileiro, cara. A batalha mais acirrada do brasileiro veio na categoria até 52 quilos pela divisão Master 1. Que absurdo que foi essa disputa. Pra vocês terem uma ideia ali, ó. A Simone foi campeã com 2,82,5. Tá, a Dani ficou com 2,82,5 também em segundo lugar. E a Erika ficou com 280 na terceira colocação, cara. E aí a Simone perdeu a primeira pedida de terra com 130 quilos. E aí ficou aquela coisa. Cara, ela tinha 130 quilos aí, colocaria ela na liderança, né? Naquela fase da competição. E aí ela perdeu e ficou aquela coisa. Putz, será que ela vai conseguir se recuperar? Será que foi só alguma coisa técnica e não necessariamente que envolve a força? E de fato, foi só um ajuste técnico ali. O 130 subiu, depois ela fez só um 3,2,5 ali pra vencer. E assim foi uma disputa absurda. E é mais um exemplo do que vocês também, pô, a gente fala muito da categoria da divisão Open, mas a divisão Master também entrega bastante disputas, entrega os números bons, marcas interessantes, tem muitos atletas fortes. Então fiquem atentos aí também às divisões Master, porque tem sempre. É sempre bacana de assistir, sabe? Seja por disputa, seja por números e atletas fazendo coisas espetaculares, ou até mesmo por histórias de motivação. 14º, o futuro das 59 quilos do Brasil é ele. Vou até deixar aqui o recorde dele de 226 quilos de terra. Cara, Fábio, simplesmente absurdo, vem evoluindo cada vez mais. Cara, esse terra dele, pra vocês terem uma ideia, 215, ano passado poderia ser eu não. E ele puxou 226. Eu lembro que no Campeonato Brasileiro de Terra ele fez acho que 225 ou algo assim, ou 220, uma coisa assim. Eu falei, cara, não sei se ele consegue replicar algo assim no brasileiro, porque, né, era um campeonato single lift, mas não, cara, ele entregou no Power 226. Foi um 226 assim que eu não imaginava que não teria, tá? Quando eu vi assim, cara, não fiquei muito confiante nele, mas, cara, saiu. Foi uma briga absurda ali, a barra prende bastante nas coxas dele, mas ele conseguiu ali finalizar o movimento, que também quebrou o recorde de agacho com 8,5,5 e o mais importante, né, quebrou o recorde de total com 514. E eu acho que agora não há dúvidas de que ele é os 59 quilos do Brasil, ele é o futuro da categoria. O recorde anteriormente era do Josué, o Josué que vai disputar esse Campeonato Brasileiro Júnior nas 59 quilos, mas eu creio que ele não deva permanecer nessa categoria. E enquanto isso, cara, o Fábio, ele é um cara que tem o que preencher. Ele bateu, se eu não me engano, menos 55 quilos. Então ele tem ainda peso para ganhar, ele tem peso ainda para preencher as 59 quilos. É o cara que é feito para essa categoria, né? A gente bateu muito na tecla em relação ao Marlan, que ele não conseguiu bater o peso já pelo segundo ano consecutivo. E de fato, cara, pela estrutura do Marlan, tu vê que ele não é uns 59 quilos. Tipo assim, o Fábio ele é uns 59 quilos. Inclusive, até as falas do Marlan, justamente porque, pô, ele é um cara muito forte. Eu gostaria muito de ver ele na 7,4, talvez até na 66, mas não 59, porque, cara, 59 quilos. O cara tem que ter um biotipo muito específico e o Fábio tem. E assim, putz, eu vejo ele preenchendo essas 59 quilos aí e tendo um aumento no agacho, no supino dele, que, olha, vai tocar o total dele muito alto. Então, ficamos aí no aguardo e veremos aí o que o futuro reserva para o Fábio. 13º do Causman Underdog se torna campeã, cara. Bianca traz campeã na categoria até 57 quilos, uma categoria que foi bem caótica, principalmente na parte do supino. Eu falei que nenhuma atleta realizou a terceira pedida de supino, mas a Isabelle realizou, tá? Isso aí, depois se reverteram lá, a Isabelle realizou a terceira pedida. Me mandaram no Instagram que a Bianca tinha realizado, mas não, na súmula tá que a Bianca não foi revertida os 80 quilos. E assim, eu tinha a Thaís como a favorita, até pelo que foi apresentado no estadual. A Bianca fez na 6,13, fez o total abaixo que a Thaís fez na 5,7 no Rio de Janeiro. Então não tinha como não colocar a Thaís como favorita. Mas eu vi a galera assim, meio que, não. Eu falei que ela era favorita, mas, cara, não é aquela coisa que ela vai ganhar, entendeu? Porque, pô, a Bianca ela foi a vice-campeã no ano passado, ela fez uma apresentação sólida no ano passado,
E esse ano aí, de fato, ela conseguiu aí concretizar e se tornar a campeã da categoria até 57 quilos, aí a underdog. Acredito que muitas pessoas não consideraram como uma disputa de título, pelo que eu vi no meu Instagram, né, pela repercussão da pessoal. Mas assim, cara, tá aí entregue e merecido demais o título da Bianca. Mesmo sem adversários, o nível segue sendo elevado. Renata na massa categoria até 47 quilos. Infelizmente, não tivemos nenhuma atleta ali na disputa com a Renata. Ela ficou sozinha na categoria. É o que a gente fala normalmente aqui, né? Que as categorias dos extremos, seja na divisão masculina ou na feminina, elas tendem a ter menos atletas, porque é muito específico o público das duas categorias. Então, a Renata, ela foi sozinha na 47 quilos, foi campeã Open e Master 1, né? Ela validou pelo menos uma pedida de cada movimento. Entregou esse supino de 35,5 kg, que foi um recorde nacional Open. Inclusive aqui alguns foram recordes nacionais Master também, tá? Só coloquei aqui os que foi recorde Open. E esse aqui foi inválido, tá? Um 5,13,5 dela. Tá que foi um válido, mas foi inválido. Mas, cara, ela segue elevando o nível. Esse 127,5 kg aqui de agacho foi uma quebra de recorde não oficial, né, do recorde mundial que ela tem. E que, se não me engano, é 126 ou 126,5, uma coisa assim. E assim, cara, a Renata, ela segue elevando o nível da categoria. Eu espero que ela tenha mais disputas no futuro, né? Eu espero que tenha um atleta aí que venha competir na 47 quilos justamente para... Porque isso eleva a categoria, entendeu? Ter essa disputa ajuda com que todo mundo aumente o nível. Se não tem disputa, as coisas não desenrolam, sabe? E a gente pode pegar isso muito de exemplo, até mesmo com o nível internacional, né? Pô, a categoria até 93 quilos demorou muito para alguém alcançar os 900, mas no ano que o Gavin alcançou os 900 no final do ano, no ano seguinte, pô, parecia que 900 era uma coisa mais simples do mundo, 93 quilos alcançar, entendeu? Então é importante que tenha esse nível de competitividade, que tenha mais atletas na disputa, para justamente a gente ver esse nível aumentando ao longo dos anos. Em 11º fato, o título que ameaça o reinado de Hudson Lima. Cara, Gabriel Ghisoni, campeão na categoria até 106 quilos, fechando aí 600 quilos de total, cara. E assim, ele surge como um nome forte para vencer mesmo com o Hudson estando na disputa, né? A gente sabe que o Hudson ficou fora desse campeonato aí por conta de uma cirurgia que ele tinha que fazer no quadril. A gente tem que ver o quanto que será... Como é que será a recuperação dele, né, no geral, dessa cirurgia. Provavelmente ano que vem a gente vai ver de fato aí se ele conseguiu ali se readaptar e tudo mais, se a força voltou ao normal. Mas ainda assim, cara, Ghisoni ainda assim é uma forte ameaça ao reinado do Hudson. Ele fez esse 2,65 de terra, cara, esse 2,77,5 ele não saiu. Eu não sei se de fato seria, eu não sei também quanto que isso impactou, mas ele teve um intervalo bem grande para essa segunda pedida ali, por causa que o Lucas Dominato ele refez a dele. E aí ficou um tempo muito grande assim de descanso do Ghisoni. Não sei quanto isso de fato atrapalhou ele ou não. Mas, cara, provavelmente ano que vem a gente vai ver o Ghisoni passando de 600 quilos de total. E vamos ver o que o Hudson consegue trazer aí, já com a sua melhora ali em relação à cirurgia e tudo mais. 10º fato, um potencial assustador, o ressurgimento da categoria acima de 120 quilos. Cara, Gustavo Melo, simplesmente absurdo. Eu esqueci de botar esse 357,5 também foi inválido, tá? Eu fiz tudo meio correndo aqui, esquecendo de botar aqui em vermelho, mas o válido foi só o 350, só 350 quilos. Cara, ele entregou esses 350 quilos aqui sem joelheiras. E, cara, absurdo demais. Os 330 foi um tiro, entendeu? Os 330 foram um tiro. O supino ali, ele acabou tendo um problema ali na hora de sacar, ficou nervoso ali, e deu uma atrapalhada nele no supino geral. Mas assim, cara, pô, é 872,5, sabe? É um nome que eleva muito o nível da categoria, coloca a categoria de novo num patamar assim de que, pô, não, respeitem aqui acima de 120 quilos, porque tem cargas
extremamente elevadas sendo realizadas, né? Ele que ficou na primeira colocação e a gente teve, no geral, a gente teve uma categoria muito divertida. O Jonathan ali brigando pelo título foi muito bom. Teve o Guizão e o Ivan Bittencourt também brigando pelo pódio. Cara, o Emílio, que infelizmente teve aquela lesão ali, tava fazendo uma performance, tava tendo uma performance incrível, conseguiu entregar um recorde de 230 quilos e meio, ainda assim, no supino. Então, cara, foi uma categoria absurda o ressurgimento da acima de 120 quilos. A gente vai ter agora na Júnior o Victor, o Douglas também, provavelmente ele chegando ali nos 800 mais. Principalmente o Victor, acho que talvez ele faça até um total compatível com o do Gustavo, né? Vamos ver como é que será. Mas assim, cara, pô, potencial absurdo. Espero ver ele no Sul-Americano e espero ver ele brigando pela uma vaga no Mundial do ano que vem. Nono fato, não foi a última batalha. Eu que tinha feito toda uma análise falando que seria a última batalha entre o Matheus e o Guilherme. Eu achei que o Matheus ele ia dar uma elevada no nível dessa disputa e que talvez o Guilherme ele provavelmente iria talvez pensar em ir para 93 quilos. Ele é um cara que ele corta peso, não é nenhuma dificuldade para o Guilherme cortar peso, mas talvez ele pudesse olhar como uma forma de potencializar ainda mais o que ele pode entregar no tablado. Mas, cara, não. Não foi a última batalha, não. Ano que vem teremos aí mais uma batalha entre o Matheus e o Guilherme. Né? Ficaram os dois, totalizaram aí 715 quilos. Eles são caóticos entre eles, né? A disputa entre eles é algo que é engraçado, né? Como que eles não entregam a mesma performance que nos estaduais, no brasileiro. E parece que não é. Cara, parece que não é no sentido de pipocar, sabe? Mas parece que a própria disputa, a tensão que tá ocorrendo ali, ela acaba gerando um milhão de fatores que fazem que as coisas se equilibrem, sabe? Eu não acho que o Matheus foi muito bem assim no jogo dele no geral. O Guilherme aqui, uma coisa que pesou bastante pra ele foi esse primeiro pedido de 60 quilos, né? Saiu um pouco mais pesado do que ele imaginava. Ele falou que, pô, não era pra sair estranho daquele jeito. Tanto que se tu vê aquele 260 quilos, esse salto de 5 quilos não pareceu loucura, entendeu? Porque, pô, foi estranho mesmo. Mas esse 270 dele tinha mais. Sabe, ele provavelmente tinha mais que 270, ele provavelmente tinha mais que 170 de supino também. Mas eu acho que foi bem no ponto. Foi bem no ponto, assim, pra construir um subtotal interessante. Só que, cara, a pegada deu uma abandonada ali. Ele subiu muito bem as duas últimas pedidas de terra, mas a pegada abandonou e não tinha muito o que fazer. O Matheus, eu acho que tá, talvez ele tivesse esse 281, mas talvez não depois desse 277,5. Mas essa quebra de recorde, ela era muito importante pra ele. Talvez não um número certinho, assim, né? No 277,5. Talvez em um 278, algo assim. Por conta de uma disputa ser tão acirrada assim, né? O Matheus ganhou por conta do peso corporal inferior. Teve problemas novamente no supino dele. Conseguiu reverter na última pedida, conseguiu realizar um movimento válido. E aqui, cara, honestamente, esse total dele aqui é um pouco mentiroso, né? Porque esse 315,5 ele só foi feito porque ele já tinha ganhado o título, né? Porque esse 310 aqui eu acho que tinha total condição de sair numa terceira pedida. Então ele provavelmente iria ali para um 735. Então acho que aquele 310 ali ele tinha totais condições de estar realizando ele, o que torna o total um pouco mentiroso, né? Mas ainda assim não foi a última batalha. Teremos mais batalha entre Matheus e Guilherme, teremos mais personagens, né? Tivemos aí o Shodi, provavelmente teremos aí o Denis e o Johnny, e diversos nomes que tendem a surgir a cada ano. Oitavo fato, uma atleta completa, cara. A Júlia Carvalho simplesmente quebrou todos os recordes de 52 quilos, quebrou o recorde de agacho, quebrou o recorde de supino, quebrou o recorde de terra. Inclusive, esse recorde de supino é um recorde não oficial sul-americano, porque o recorde sul-americano de supino é dela, e quebrou o recorde total, né? Finalmente ele varou os 400, chegou nos 401. No sul-americano ela ficou com 399, né? Ficou com aquele gostinho dos 400 e agora conseguiu alcançar essa marca. Eu tive informações de que ela teve uma preparação um pouco conturbada, teve alguma questão assim de dores. Não sei o quanto que isso é verídico ou não, tá? Não veio dela, não veio do treinador dela, então tem que. Não sei o quanto que as coisas realmente são dessa forma. Mas de qualquer forma, meu, é uma dominância absurda, entendeu? É uma dominância absurda da Julia.
É difícil, assim, tu ver qualquer nome se aproximando dela ali. E ela tende a cada vez elevar. E é aquela coisa, ela é uma atleta distante, mas eu espero que as outras atletas vejam essa distância como uma motivação para chegarem lá, né? Para chegarem próximo dela, porque, pô, se a Julia realizou com muito trabalho, com muita dedicação, também é possível para as outras atletas com o mesmo empenho, né? Próximo fato, sétimo, há mais armas que apenas puxar para a vitória. Cara, que apresentação no Matheus. Que apresentação. Eu tinha colocado o Davi como favorito meu. Eu disse assim, cara, o favorito nessa disputa aqui é o Matheus, porque ele que foi o que realizou um total realmente mais elevado. Mas eu tinha colocado a minha aposta no Cardoso por tudo que ele vinha postando nos treinos e tudo mais. Tá fazendo uns números muito bons. E o Matheus, ele não posta nada, né? Então, tipo, tu fica com. Tu acaba criando um hype com um atleta que posta mais. Mas ele mandou uma frase pra mim no Instagram na semana do campeonato que eu pensei, cara, eu acho que as coisas estão fluindo bem e o homem tá muito motivado. E de fato ele tava. Entregou um PR de Jagacho, entregou um PR de supino. Não precisou da última pedida de terra para vencer. Né? A última pedida foi uma tentativa de ganhar o prêmio de melhor atleta. Então, cara, foi assim, é absurdo o domínio do Matheus e quanto ele ainda vem evoluindo, sabe? Então, cara, simplesmente espetacular, Matheus Costa. Sexto fato, a primeira mulher no Brasil que fechará 600 quilos de total será ela, Bianca Soares, cara. Ela fechou ali com 2,32 de agacho, recorde. Esse aqui também é uma quebra de recorde não oficial mundial, né? Que ela tem o recorde mundial de agacho na categoria, na divisão Master 1. Foi uma quebra de recorde nacional, 120,5 kg de supino. Tentou uma quebra de recorde de terra, no qual ela acabou não alcançando. E também esse aqui, 595 aqui também é um recorde nacional, só esqueci de colocar aqui. E, cara, ficou 5,6 kg e, honestamente, ela é uma atleta master, mas ela tá muito pouco tempo no esporte, se não me engano, ela não tem nem 3 anos direito de powerlift, então é absurdo o que a Bianca vem construindo e certamente ela será a primeira atleta a fechar 600 total. Provavelmente isso já vai vir na próxima competição que ela venha disputar. Talvez aqui a única coisa que tende a cair dela seja o recorde de agacho. Porque, pô, a Maria fez muito fácil a quebra com, acho que foi 230, se eu não me engano. Foi muito fácil, parecia ter uma margem maior que a Bianca. Ela realizou essa margem maior, né, porque ela acabou perdendo a primeira pedida, né, então total mérito da Bianca também, né, pela consistência em si. Mas, do meu ponto de vista, parecia que a Maria naquele dia tinha um agacho mais pesado, ela tinha uma margem maior para isso. Mas, de qualquer forma, pô, isso não diminui de forma alguma o recorde da Bianca, cara, absurdo demais, cara, absurdo demais. A Bianca é uma atleta Master 1 que ela teria o domínio total no nível mundial na Master 1, sabe? Domínio total, não faz nem um pouco feio na Open, pelo contrário, também iria muito bem. Então, assim, absurdo o que a Bianca faz dentro do esporte. Quinto fato, Leonardo Kempach está um nível acima das 105 kg de 2025, mas não a de 2026, cara. Eu acho que o Kempach, de fato, assim, ele fechou o total igual do Jamar, né? Os dois fecharam com 802,5 kg. Ele ganhou por estar com peso corporal inferior. Eu acho que esse agacho dele tinha mais, tá? Eu acho que se ele precisasse colocar uns 320, ele faria 320. O 310 ter sido invalidado, acabou quebrando um pouco ele. O supino também, eu acho que ele entregou próximo do que eu esperava, eu esperava que fosse entregar no máximo 200, ele entregou 190, considerando que ninguém entregou seu máximo de supino, nem o Jamar, né, que entregou seu máximo de supino. Então acho que foi ok. E ele fez um 297,5 e eu não tava esperando que ele fosse entregar ali algo em torno de 300 ali. E quando eu falo em torno de 300 pode ser 5 a mais ou 5 a menos, então foi tudo dentro da expectativa em si. Ou poderia ter fechado mais perto ali de 810? Talvez, cara. Talvez desse fechar ali algo acima de 810 ali. Mas fechou 802,5 e, cara, eu acho que ele não tá um nível acima da categoria de 2026 porque o Jamar mostrou estar muito forte. O Jamar mostrou estar muito forte. Eu sabia que o Jamar, ali próximo dos 100%, era o nome que iria se aproximar muito do Kempach.
Então ele mostrou ali que, de fato, isso é verdade. Eu só não colocava, assim, tanta fé no Jamal porque eu não sabia o quão bem ele ia estar fisicamente. Se ele estivesse bem fisicamente, pô, disputa taco a taco ali com o Kempach. Ele não estando 100%, eu vi uma vantagem do Kempach. Então foi muito boa essa disputa. O Vermado ficou em terceiro, cara, uma Fezone ali, cara, assim, muito perto de fechar aquele 3-4-3 que poderia dar o título para ele. Então, assim, tá tudo em aberto ainda a 105 quilos. Prevejo ainda. Pô, o Kempach ele tem uma margem por esse campeonato aí, mas também eu prevejo o Jamar, o Vemado, o Mafezone, o próprio Carlos também, que pô, foi uma grande surpresa ali na competição. E os demais atletas também, né? Não vou citar um por um, mas ainda está em aberto. O Kempach ele é o campeão, ele é o número um, mas para o próximo campeonato ainda está em aberto essa disputa. Quarto fato, cada vez mais perto de uma medalha de terra no Mundial, cara. Pô, o 2,55,5 da Marina saiu como se fosse nada, cara. Tem mais coisas ali. E eu tava meio em dúvida, assim, o quanto que ela ia apresentar uma melhora em relação ao terra dela, até por causa da Jessica... Quanto que a Jessica Bittner fez? Deixa eu só buscar essa informação rápida aqui, porque a Jessica Bittner é a grande rival da Marina nesse recorde de terra, e é uma rival que, pô, ela tinha há um tempo atrás o terra mais pesado da história da divisão feminina. A Jessica fez 2,45 em Austin. E agora a Marina entregou esse aí, esse 2,55,5 com sobra, tá? Então, assim, cara, muito forte, entendeu? Para esse Mundial tá muito forte a possibilidade da Marina buscar essa medalha no terra. Ano que vem a gente tem que ver, porque, pô, a Ziana e a Amanda são nomes quase que garantidos como medalhista de terra, né? Estão sempre brigando pelo recorde mundial. Então ali o terceiro fica vago ali, muito ali entre a Jéssica e a Marina. O ano que vem depende muito do que a Agatha for fazer. Se a Agatha ficar nas 76 quilos, é menos um nome. Se ela for para 84 quilos, aí é um nome forte também para essa disputa. E aí é um pouco complicado. Porque a Agatha já fez 250, eu acho que na 69. Então, pô, é um nome. Pô, é a Agatha Cítico, né? Então, só de tu estar nesse bolo aí, tu já mostra o nível de atleta que é a Marina. Mas assim, esse 2,55,5 me deixou muito confiante. Muito confiante. Se ela for pro Mundial, cara, essa medalha aí tá cada vez mais próxima, tá? Tá ano após ano ficando cada vez mais próxima. E eu não sei se esse ano aí já não vai se tornar realidade. Também um adendo aí para esse 198 da Marina, aí os 200 estão vindo aí, conseguiu quebrar esse recorde de agacho. É um movimento dela que, às vezes, pô, não, parece que não é o dia, sabe? Parece que falta que achar aquele dia. No Sul-Americano tava muito bem, mas aí, pô, só bateu o PR lá, não tentou chegar nos 200 nem nada. Mas bateu o PR dela lá, mas mostrou que tinha uma sobra, entendeu? Mostrou que tinha uma margem. No Catarinense já não saiu tão bem, e agora voltou ao nível bom. Eu acho que quando dá essas bloqueadas aí, de fato, que mantém uma consistência, eu acho que 200 quilos para mais aí a Marina tende a fazer de agacho. Terceiro fato, os 330 quilos é um exemplo de que Hermesdorf não quer herdar apenas o reinado de Coimbra. Cara, foram 800 de total, melhor atleta da competição. O Hermesdorf ele fez 300 de primeira pedida e ele pediu 330 de segunda pedida. Pela primeira pedida, pô, os 300 deu margem para esse salto de 30 quilos. Só que assim, esses 330, caso o Hermesdorf não realizasse, abriria margem para o Gortz ser campeão. E de fato o Gortz faria um total superior caso o Hermesdorf não tivesse esses 30 quilos aí de terra. E ele ter insistido em, tipo assim, a segunda pedida é 330 quilos, não mostra que ele quer apenas herdar o reinado do Coimbra. Né? Também não é como se o Coimbra tivesse acabado também, né? Ele não competiu esse ano, não sei como é que tá, se ele tá focado mais na parte de treinador, é uma incógnita, não sei, eu não sei. Mas eu vejo uma tentativa do Hermesdorf nesse título de não apenas herdar o fato de se tornar aí o número 1 da 93 quilos no Brasil, mas também como herdar a parte da aura que o Coimbra traz, né, cara? Pô, o cara ter culhões de botar, não, bota mais 30 quilos aí. E eu não me importo que isso custe o meu título, porque eu vou fazer este movimento. Cara, é muito forte, cara. É muito forte.
Então, o Hermsdorf tá vindo aí para não herdar apenas ali a 93 quilos, criar o reinado dele, mas como manter esse domínio enquanto atleta, enquanto representatividade dentro do esporte. E, pô, esses 800 quilos aí no cenário mundial, cara, é algo que coloca ali, se eu não me engano, muito próximo do top 10 do mundial. Segundo fato, Bruna Bissol já é a melhor atleta da história do Brasil, cara. Será que Bruna Bissol já é a melhor atleta? O que que colabora para isso? Ela quebrou mais uma vez o recorde de agacho, quebrou mais uma vez o recorde de terra, quebrou mais uma vez o recorde total. Só que esse total dela, cara, deu um IPF Points de 113,31 pontos. É simplesmente o maior IPF Points da história da América do Sul. Bruna Bissol conseguiu a melhor performance em uma competição da América do Sul. É uma métrica, tá? Essas pontuações, assim como o IPF Points, é uma métrica para comparar atletas de diferentes categorias de peso, né? E, o quanto essa métrica ela é boa ou não, aí, pô, é um X questões que entram, mas o fato é que a Bruna alcançou essa marca, vem se tornando campeã aí nacional com frequente, com um domínio absurdo, foi a 5º lugar no Mundial, mas será que ela já é a melhor da história? A gente sabe que, pô, a melhor e maior nome da história é a Ana Rosa Castelã, né? Pô, tem nomes importantes aí como a Cícera, a Erika e tudo mais, mas, pô, a Ana Rosa Castelã, pelos títulos mundiais que ela teve, tanto no equipado quanto no clássico, a torna o maior nome da história. Mas o melhor, cara, será que melhor já não é a Bruna? Porque o maior, obviamente, que títulos mundiais vão estar contando, né? O melhor também tem um peso, mas o melhor a gente tem que ver muito também a performance da atleta individual. Eu não queria pensar o IPF Points como sendo a métrica definidora disso. Talvez o contexto histórico, talvez o esporte, a evolução do esporte, cara, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que é uma discussão que ela é muito mais ampla e muito mais, como é que posso, abstrata do que subjetiva no ponto de títulos mundiais e PF Points. Não, sabe? Tipo, tem algo mais abstrato nisso e eu acho que existem argumentos para todos os lados, mas só o fato da Bruna tá beliscando e poder já ter esse título, né, de melhor atleta da história do Brasil mostra tudo que o tamanho que está sendo as apresentações delas e a sua evolução. E o fato número 1, fiquei aqui um pouquinho tapando aqui o título. O brasileiro de 2027 será o melhor da história, cara. Ponto. O brasileiro de 2027 será o melhor brasileiro da história. Por quê? Primeiro porque vale vaga para o Mundial que irá acontecer aqui no Brasil. Primeiro de tudo, vale vaga para o Mundial que vai acontecer aqui no Brasil. E, cara, a gente tá vendo uma crescente muito grande de todos os nomes. Eu acho que todo mundo vai arriscar. Eu acho que a gente vai ver muito atleta júnior indo na Open para tentar buscar essa vaga de alguma forma, sei lá, nem que um milagre aconteça alguma coisa, eu acho que eles vão se fazer presente. Eu acho que todo mundo vai fazer uma preparação muito, sabe, tipo, muito na gana para buscar essa vaga, porque, pô, é um mundial. Tem um fator casa, né? Pô, tu tá disputando um mundial na tua casa, no teu país, no teu país e no próprio país. Tem também a fator econômico. Então, cara, eu acho que a gente vai ver uma galera aí indo com tudo para esse campeonato. E eu acho que vai ser o maior e melhor nacional da história do Powerlifting. Vai ser esse brasileiro agora. Vai ser o melhor de todas as edições que já teve até agora, justamente por valer algo tão importante, tão simbólico. Então, cara, se preparem, 2027 será um ano absurdo para o powerlifting brasileiro. Próximo ponto, cara. O que dessas questões envolvendo aí o Campeonato Nacional Americano, que terá transmissão aqui na Underdog Studio. Em breve eu vou estar postando ali a questão de horários e os links no dia. Vai ser uma transmissão com imagens, tá? A gente vai mostrar aí o atleta executando os movimentos, vai ter nossa tabela, vai ter comentários, enfim. Vai ser uma cobertura aí completa nossa agora com imagens, tá? Então acompanha aí que vai ser muito interessante. Os horários eu acho que tende a ser ali a partir das 18 horas, tá? A gente vai fazer só o prime time, a gente vai fazer todo o campeonato, vai ser só o prime time. Então fiquem atentos que será muito bom. E, cara, o que a gente pode esperar, né?
Em 10º lugar ali, o que Jesus Olivares trará para 2026? Cara, a gente sabe que ele teve um 2025 um pouco conturbado, né? O Mundial dele foi muito estranho, mas aí depois ele entregou simplesmente o maior total da história, né? E no SBD Austin. Ele vem fazendo treinos, como vocês podem ver, esse 410 aí, absurdo. Ele vem, cara, elevando o nível. Eu não acho que nesse retorno dele a um campeonato nacional, ele que não vinha competir nas últimas edições, porque o Sheffield já dá a vaga pro Mundial, então ele só ia competir Sheffield e o Mundial. Então vai ser o retorno dele. Eu não acho que ele vai fazer grandes coisas, sabe? Tipo assim, é o Jesus Olivares. Será grandes coisas no geral. Serão cargas extremamente elevadas. Mas eu não acho que ele vai se forçar muito. Provavelmente, talvez ele nem faça todas as pedidas, principalmente de agacho. Talvez no terra ali ele tente fazer alguma coisa ali pra dar uma graça ali, mas eu acho que o agacho ele tende a dar uma segurada. Porque, cara, mas mesmo assim, isso aqui vai ser um primeiro passo de um 2026 curioso de Jesus Olivares, porque vai ter o Mundial no meio do ano e vai ter Sheffield no final do ano. Terá uma segunda edição de Sheffield esse ano, que será em novembro, e eu acho que provavelmente esse deve ser o pico de performance dele, porque, cara, o cara que ele levanta esse tipo de carga, ele não consegue manter um pico de performance várias vezes ao longo do ano. Deve ser extremamente desgastante. Tu agachar com 4, 8, 7,5 deve ser uma coisa muito desgastante, então é provavelmente que ele vai fazer cargas aí mais tranquilas, só para garantir o título nacional. Ir para o Mundial, provavelmente só ele pegar os 95%, que já vai ser uma coisa absurda do total dele. E aí em Sheffield ele fazer uma coisa muito estranha. Então acho que 2026 o Jesus tem de ser muito bom. Nono fato, Elliot Sykes indo para as picas máximas, cara. Porque assim, o Elliot ele fez um total ano passado, né, de 815 quilos, que supera o total do John Hack. Na época que o John Hack surgiu com um grande potencial ali na IPF. E o Elliot Sykes conseguiu superar isso pesando 74 quilos. Uma categoria mais leve que o John Hack. E foi assim, cara, tu vê que tem uma margem pros movimentos do Elliot. Eu não sei se tem ou se não tem uma margem, na verdade, porque ele só pode ser um atleta muito explosivo e quando acaba o gás, simplesmente acaba. Mesmo parecendo que tem mais, na verdade não tem mais no tanque. Mas agora, cara, ele tá indo nesse Nacional Open, não vai no Júnior, vai no Open. Ele tem a sombra do Perks, né? Se ele quiser ir no Mundial Open, ele precisa fazer algo muito próximo a 900. Eu acho que ele faz agora, cara, difícil, mas vai ser interessante se de fato ele tentar chegar o mais próximo disso. Vai ser muito interessante se isso acontecer, se a gente realmente ver todo o potencial que o Elliot tem de fato. Sim, ele levando os números dele ali próximo ao máximo que ele pode entregar de total numa competição. Então aí fica o grande questionamento: será que Elliot Sykes vai para as picas máximas, cara? Oitava questão, né? Lenny Lan ultrapassará Heather Connor? Isso aqui é bem interessante, talvez seja algo que passa distante ali da visão do pessoal, assim, que não tem um conhecimento muito profundo em relação a diversos atletas, assim, né? A Lenny Lan, ela é uma atleta que ela veio da UCPL, ela competiu o Avancos, né? Competiu o Avancos Houston, e ela entregou foi 422,5, se não me engano, foi justamente no Avancos. Tinha muita margem, tá, cara? Tinha muita margem. Ela fez um 4,32,5, 4,37,5 no treino dela. Isso porque os 200 que eu botei ali de terra, na verdade, as pernas dela abriram. E aí ela perdeu o sumô. Mas foi uma coisa de... Não pareceu algo de força, pareceu mais de posicionamento mesmo, que o pé dela escorregou pra fora. E se o pé dela tivesse não escorregado, ela tivesse, né, terminado o movimento no nível competitivo, ela fecharia 4,37,5. E a vaga para o Mundial está com a Heather Connor com 4,35 que ela realizou em Sheffield. Então a Lely Lan, para ir para o Mundial, ela precisa ultrapassar a marca de 4,35 da Heather Connor. E, cara, não ficaria surpreso se isso acontecer. Eu não ficaria surpreso, então será bem interessante acompanhar a 47 quilos, acompanhar a apresentação da Lely Lan e ver se ela conseguirá aí superar a Heather Connor. Sétima questão, Anthony McNaughton conseguirá superar o recorde mundial de Kenan Lee?
O Kenan Lee fechou aí com 977,5 kg. Essa marca já foi superada pelo McNaughton no Nacional Americano, foi 979. Ele vai precisar entregar algo parecido do que ele fez no ano passado. Ah, tem um ano de diferença, então certamente ele conseguirá entregar. É, cara, mas ele competiu ao que? Há menos de 2 meses atrás. Ele competiu Sheffield, ele perdeu pro Kenan Lee nessa disputa interna das 105 quilos. E ficou um posicionamento ali abaixo, né, em Sheffield em relação ao Kenan Lee, até mesmo nas expectativas que tinham em relação a ele. E, cara, vai ser muito interessante ver se de fato ele vai conseguir superar essa marca. O Kenan Lee não vai competir no Nacional Americano, né? Ele sempre tem algumas lesões ali que ele tem que acabar lidando, e eu acho que provavelmente uma preparação de tão curto tempo não será o suficiente para ele conseguir performar ainda mais do que ele performou no Sheffield. Então, cara, essa é a marca, 4,77,5. O Anthony vai ter que superar esse 4,77,5 para competir no Mundial e terá as questões se de fato o Sheffield vai atrapalhar ele ou não. Sexto lugar, Ashton Rosca não está com o título garantido, cara. Ele que vai nas 120 quilos, Bob Metals, até onde existem as informações, não estará competindo no Nacional Americano. As informações são essas, Bob Metals está fora do Nacional Americano, não sei porquê, não foi um pronunciamento necessariamente dele, são rumores que circulam. E a galera, pô, sem o Bob, todo mundo tá pensando, não, o Ashton vai ganhar, então, o Ashton é o campeão, sem o Bob não tem ninguém para superar o Ashton, cara. E vocês estão errados, cara. Quem pensa assim está errado, porque Brandon Todd vem muito forte, cara. Ele é um nome que ele vem muito forte, ele vem fazendo uma preparação muito boa. Inclusive, ele fez um agacho, acho que foi de 3,72,5, se eu não me engano, no treino. E eu não sabia se era um movimento antigo ou não, mas a princípio não é um movimento antigo, é um movimento recente dessa preparação. Então, pô, mesmo que se fosse antigo, pô, ele tem em competição 3,42,5. E ele fez a preparação 3 de 330. E esse 3,42,5 dele é meio mentiroso. Ele tem mais do que isso, entendeu? E, cara, o Ashton, ele vem para buscar o recorde de agacho. Eu acho que é bem provável que ele entregue algo ali com essa... Não cortando peso, provavelmente vai entregar algo ali, sei lá, na casa dos 390 quilos de agacho. O terra dele também vai ser bem interessante. Não vai ser um terra que vai ser recorde nacional, porque tem outros nomes muito fortes no movimento. E tem a questão do supino, né? Que ele teve a lesão, a gente não sabe o quanto que tá... Não passou nenhum supino da preparação dele, então não dá pra saber exatamente o quão bem o Ashton tá ou não. Mas, cara, a disputa tá aberta aqui. A disputa das 120 quilos está aberta. Ashton Rosca não é título dado, não. Não será fácil ganhar do Brandon Todd. Quinto questão. Jenny Kovacs tem chance de se tornar uma contender no Mundial, cara. Campeã mundial júnior do ano passado. Será que ela vai pro Mundial Open? Será que ela já vai chegando como contender, cara? Ela que vai ter uma disputa aí com a Celine Kroon, que foi campeã nacional americana no ano passado. Uma atleta que fez uma apresentação muito boa no nacional americano. Mas, cara, assim, eu vejo a Jenny melhor já pelo nacional, melhor já pelo que ela apresentou em Avancos. E sim, cara, a preparação dela tá um absurdo. A preparação dela, assim, ela tá fazendo números muito próximos do PR dela em competição e para repetições. Então, assim, eu não ficaria surpreso dela ganhar da Celine Kroon com até uma certa facilidade. E eu não sei se ela não vai se tornar favorita na categoria até 69 quilos, porque a Agatha não vai estar nesse Mundial, né? Mesmo se tivesse, ela iria na 76. E a disputa vai ficar com, cara, predominantemente a Carola Garro. E eu não sei se a Jenny não é mais forte que a Carola. Então aí vai ser uma questão bem interessante para a gente avaliar nesse nacional, já para ter mais ou menos ali um gostinho do que tende a vir para o Mundial. 4. Será que Mike Slebek é o melhor 59 quilos do mundo? Ele que fechou ano passado com o maior total da categoria em uma competição, né? Foi uma competição, um regional americano. E, cara, ele é um cara difícil de avaliar, entendeu? Porque, pô, provavelmente o grande rival dele no Mundial vai ser o Dino, tem o Ivan Campano também. Mas, cara, que Mike, Ivan e o Dino fazem em treinos, assim, é muito absurdo. O Mike, ele tem uma questão, assim, que é difícil de avaliar, porque, cara, simplesmente ele tá entregando Ele tá entregando uns supinos muito forte que ele não tinha antes, entendeu? Ele não tinha esses supinos antes. Da onde que veio esse supino? Entendeu? Ele deu uma evolução absurda em relação ao supino dele.
O... Os treinos dele normalmente tinha ali, pô, um agacho com altura extremamente duvidosa. Se é que dá pra ter algum tipo de dúvida. O terra dele ali era com strap e nem sempre encaixava. Ele melhorou muito a regularidade em relação o movimento estar dentro dos padrões nos treinamentos dele. Só que assim, ele também tá muito pesado, cara. Ele tá, se eu não me engano, tá pesando 67 quilos. Há 2 semanas atrás do campeonato era esse peso dele. E eu não sei o quanto que isso vai refletir para a competição. Então, cara, ele é um kamikaze. O Mark ele é um kamikaze, pode ser que ele entregue uma apresentação absurda nas 59 quilos, como pode ser que, sei lá, é que nem ele falou, né, cara, é a glória é o bombout. O cara é nesse nível, total kamikaze, então será bem divertido ver o que de fato ele vai entregar no tablado de um nacional americano. Terceiro, alguém pode ameaçar Kidjel Banklund? E aí temos 3 nomes. Primeiro deles, o campeão do ano passado, Avery Jackson, que foi o vice-campeão mundial. Cara, a preparação dele tá muito boa, ele tem feito números muito bons. Inclusive, ele escondeu o supino mais pesado dele na preparação, ele não mostrou a carga. E era um movimento que colocava ele um pouquinho atrás da galera. E eu acho que sim, cara, se ele acertou e tá trazendo uma evolução para essa competição, cara, sim, forte. Forte nome. Vamos ter aí Jonathan Garcia, ele que chegou a brigar muito pelo título ali em 2024, né? Naquela disputa com o Panache e com o Casey Sand. Ficou com o mesmo total. Mas, pô, o terra dele joga ele muito pra baixo. Depende muito do quanto que ele vai aproveitar de subtotal e do quanto ele vai conseguir realizar no terra. E Brian Lee. Simplesmente Brian Lee. Ele que quase fechou com o maior total da categoria fora o Kidjel ano passado. Ficou muito próximo do Joe Jordan, né, cara? E, pô, ele fez uma cirurgia na coluna, ficou um tempo parado. E assim, o terra dele continua monstruoso. Talvez não monstruoso que nem tava antes da lesão e da cirurgia que teve que fazer. Mas, cara, eu não duvido dele puxar pra vitória. Eu não duvido dele fazer essa puxada pra vitória. Na última competição dele, o agacho, eu achei que foi válida a terceira pedida dele. Que foi invalidada pelos árbitros, eu achei que foi ok. E, cara, o terra dele, o último foi duvidoso, tá ligado? Dá pra dar ou não dá. Foi bem assim, depende muito da arbitragem. Eu já vi muito um terra daquele sendo válido. Mas assim, cara, Brian Lee, ele era o grande prodígio da categoria. Ele era pra ser o cara que viria a reinar. Infelizmente veio lesões graves ali. E vamos ver quem ganhará desses 3 nomes, quem será o representante dos Estados Unidos no Mundial. E, cara, provavelmente quem ganhar vai fazer um total que vai assustar o Kidjel. Lembrando que também tem o Austin Nicolai nesse bolo aí. Segundo fato, segunda questão, Sheffield pode custar o Mundial de Joey Burstein? Cara, o Burstein se complicou, hein? Ele que tinha grandes chances de ficar no pódio em Sheffield, fez uma apresentação ali completamente caótica, foi muito mal. E essa é uma coisa também, né, que é muito importante citar, né? Às vezes o pessoal pega muito no pé assim do pessoal, no brasileiro, perdendo muita pedida, não sei o quê. De fato, cara, mas isso aí também acontece em nível internacional, sabe? E o Bernstein é um exemplo muito forte disso. Não fez o bom Sheffield, colocou em risco a vaga no Mundial dele. Ele tá fazendo uma preparação com. Pelo menos ele tá postando cargas leves, não sei se de fato ele fez cargas maiores do que essa. Mas, cara, não sei o quanto que Sheffield não. Ele já tava meio se desgastado, assim, pela sequência do ano passado. A gente viu o quanto que o Nacional Americano impactou no Mundial dele. Então eu não sei se esse curto período de Sheffield pro Nacional Americano vai ser o suficiente para ele garantir a vaga. Eu não sei se o favoritismo dele é tão grande ao ponto de um Burstein meio baleado de Sheffield vencer o Taylor Atwood, que ano passado ali jogou uma pressão no Burstein. Jogou uma pressão forte no Burstein. Eu não sei se o Taylor aí. Cara, o homem tá com fome, entendeu? Cara, o Taylor ele é um competidor assim que é muito difícil de tu descartar ele, porque ele é competitivo ao extremo, ele não teme ninguém, cara. Ele é um cara que ele pode estar com 50 quilos abaixo que o teu na nominação, que tu vai ficar ainda meio assim, porque ele coloca medo mesmo com 50 quilos abaixo na nominação, sabe? Então eu tô muito curioso pra ver o que ele vai entregar de agache supino. Acho que o supino provavelmente vai entrar numa briga ali legal com o Burstein, e dependendo disso pode ser um fator importante pro título, e o quanto que ele conseguiu melhorar o terra dele. Isso também será um fator, porque o terra dele é que acaba colocando ele um pouco abaixo. Porque ele tem um agacho melhor que o do Burstein, ele tem um supino bem próximo, talvez até um pouquinho melhor.
mas o Terra que dá aquela complicação. E também tem o Jaden Lu, né, cara, que ele fez uma apresentação absurda no SBD Austin, ele fez aquele 378 de terra que foi bem duvidoso, cara. Particularmente eu acho que ele retrocedeu. Eu acho que não foi um movimento válido, mas é um cara que pode puxar pra vitória. E um cara que pode puxar pra vitória não pode ser descartado, ainda mais quando o total dele é muito próximo do Bernstein e do Etchell. Então, assim, não tirem o Jaden dessa disputa. E por fim, o William Ball merece todo o hype? Será que o William Ball de fato é o melhor 93 quilos do mundo? Cara, já vamos ter um forte indício disso já no Nacional Americano, porque essa 93 quilos dos Estados Unidos, ela entrega, cara, um nível, no geral, assim, da quantidade de atletas superior do Mundial, porque tu vai ter ali, cara, uns 7 a 8 nomes que podem ultrapassar a casa dos 900 quilos ou chegar a casa dos 900 quilos. Cara, e tá desfalcada, tá sem o Russ, tá sem o Brandon, mas mesmo assim, a disputa será muito boa. Eu destaco 3 nomes, tá? O primeiro deles, o William Ball, obviamente, né? Um título é sobre ele, porque ele que fechou 920 quilos de total, ele que vem fazendo treinos absurdos na academia, que tendem a elevar ainda mais os números dele. Então, assim, cara, será que de fato essa fera aí que está surgindo, ela vai se concretizar em nacional? O pessoal ficou muito naquela competição dele regional, falando que alguns movimentos foram meio incontestáveis, assim, né? Então, se foi de fato válido ou não. Mas no nacional americano a gente vai tirar total prova disso. A gente tem como ameaça simplesmente o Jonathan Caico, que é o atleta mais regular, acho que de todo o powerlifting, cara que sempre está entregando ali 9 de 9, quase todas as competições, tem um supino absurdo em relação aos rivais. É um cara que tem um agacho em terra que acompanha bem esse supino, sabe? Ele fica um pouquinho abaixo, mas o supino dele é tão elevado que faz com que o agacho em terra dele fica bem próximo da galera, o total. A preparação dele vem sendo muito boa, então vai ser bem interessante. Eu acho que provavelmente o William Ball e o Kaiko, eles tendem a ficar ali entre 920 e 930 de total. Eu acho que sim, vai ser superado o recorde mundial nessa competição entre os dois, a não ser que aconteça um caos absurdo, isso tende a acontecer. E o terceiro nome que eu colocaria é o de Demetrius Smith, porque, cara, ele é um cara que vai puxar por último. Eu acho que provavelmente ele vai ser o cara a puxar por último. Talvez isso faça ele perder algumas colocações nessa brincadeira de puxar por último, ele perca muito peso. Mas assim, eu vejo ele com capacidade de chegar muito próximo dos 920. Então, se o William Ball e o Kaiko ratearem e ele tiver uma terceira pedida para a vitória, e quanto mais próximo aquilo lá ficar abaixo de 400, aumenta muito a possibilidade dele de estar realizando essa pedida. Então, não é o nome que eu descarto. Tem outros nomes, né, cara? Tem o do Gavin, tem o do Ayala também, que, pô, fez treinos aí que chegou aos 920, entendeu? Eu não sei se de fato. Foi bem duvidoso aqueles treinos dele, então, movimentos assim que não sei se seriam válidos em competição. Mas, enfim, cara, é uma categoria absurda e eu acho que esse é o grande destaque, vai ser 93 quilos. Vídeo longo, vídeo quase 1 hora, tá atrasado porque, cara, é meio-dia e 28, eu gravei esse vídeo aí, não consegui gravar ele antes, então por isso que vai ser um pouquinho atrasado aí no YouTube. Mas, novamente, cara, se você gosta do conteúdo do Underdog Studio, se você gosta do nosso trabalho, quer apoiar nosso projeto aí, se inscreva no canal, curte, compartilhe com seus amigos aí pra mostrar um pouco mais sobre o Powerlift, se vocês acham que a gente é uma fonte confiável para isso, porque, cara, a gente depende muito do apoio de vocês, cara. Sem o apoio de vocês, esse projeto ele vai acabar, tá? Eu digo isso, sem o apoio de vocês, não há possibilidade de continuar esse projeto. Então, se vocês gostam dele, se vocês querem ver esse projeto continuando aí, se você acha que a gente entrega um impacto positivo para o powerlifting, então, por favor, cara, se inscrevam, curtam e compartilhem nosso conteúdo, porque é muito necessário, tá? É muito importante para nós. E se você aí quer começar o Powerlift ou precisa de um treinador, considere fazer parte aí da Underdog Crew, que é a nossa equipe de Powerlifting ali, eu e o Bernardo como treinadores. Nós estamos aí prestando todo o suporte para vocês 24 horas por dia. Você pode entrar no nosso formulário aqui, preenche os dados e nós entraremos em contato contigo aí. A Underdog Crew aí é o que me financia, que paga minhas contas, tá? Underdog Studio é um projeto que a gente não tem nenhum tipo de lucro ainda, tá? Então a gente conta com o apoio de vocês para estar revertendo isso aí, até mesmo para tornar esse projeto viável, até mesmo a curto prazo, para ser honesto. Então,
conto com o apoio de todos vocês. Por hoje é isso, muito obrigado e até a transmissão, cobertura aqui da Underdog Studio, Campeonato Americano. Aguardo vocês aí quinta-feira, provavelmente vai ser às 18 horas, tá? Tem que confirmar ainda, tô esperando a transmissão deles serem programadas para eu conseguir largar certinho o horário para vocês. Muito obrigado a todos e valeu!